Que beleza! Mais um feriado chegando! Muitos vão poder fazer uma pausa na rotina agitada e outros vão passear e se divertir. Mas você sabe por que o dia 15 de novembro é um feriado? Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai conhecer os motivos que levaram à proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. Mas não é só isso não, porque esse vídeo pertence a uma collab com meus outros amigos youtubers. O Ederson, do canal Aprendiz Explorador, o Jambrão, do canal O Início de Tudo e o Reinaldo, do canal Conhecendo o Brasil. Juntos, nós vamos falar de vários aspectos sobre a proclamação da República. Sugiro que você assista a playlist completa que eu vou deixar aqui no final desse vídeo. Aqui embaixo, também na descrição, você vai encontrar os links dos vídeos individualmente. Liberdade, liberdade, a presença sobre nós. O primeiro reinado foi marcado por grandes crises e instabilidade. E com o segundo reinado do Dom Pedrinho não foi diferente. E mais ou menos em 1870, o segundo reinado já começou com seu declínio. Essa queda se deu principalmente por causa das mudanças que estavam acontecendo aqui no Brasil, tanto na parte econômica quanto na social. E uma dessas mudanças foi o fim da escravidão. Se você parar e der uma olhada nas datas, vai perceber que o fim da escravidão aconteceu em 1888, aqui no Brasil. E um pouco mais de um ano depois, foi proclamada a República em 1889. É claro que a abolição da escravidão não aconteceu do dia para a noite, muito menos foi um ato isolado da princesa Isabel. Muitos foram mortos pelo caminho, sem falar dos milhares de anônimos que a história infelizmente esqueceu. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. A questão é que a cada nova lei, como por exemplo a lei do ventre livre e a lei do sexagenário, fazia com que cada vez mais Dom Pedro II perdesse os seus apoiadores. A gente tem que lembrar que a agricultura sempre foi muito forte aqui no Brasil e é uma das principais engrenagens da nossa economia. Mas, infelizmente, quem movia essa força econômica era a mão de obra escrava. E quando os grandes cafeicultores perderam isso, ficaram muito descontentes e até exigiram reembolso, coisa que, é claro, não aconteceu. Outro ponto importante é que o que estava acontecendo no mundo durante esse período era a ascensão cada vez maior do capitalismo. E esse sistema econômico condenava a escravidão, já que quanto mais pessoas assalariadas para produzir e consumir, cada vez mais fortalecia o capitalismo. Só para lembrar mais uma vez, isso no âmbito mundial. Porque aqui no Brasil, os ricos fazendeiros ainda eram a favor da escravidão. Outro ponto importante que contribuiu para o fim do segundo reinado foram algumas questões religiosas. Além dos feriados históricos, como o do dia 15 de novembro, nós também temos muitos feriados religiosos aqui no nosso país. Isso porque o catolicismo foi herdado de Portugal e sempre esteve presente na nossa história. E durante muito tempo, ela foi a religião oficial do nosso país. Durante o segundo reinado, os líderes religiosos da igreja eram como funcionários públicos. Muitos tinham cargos que eram nomeados pelo próprio imperador e eram sustentados pelo governo. Esse sistema ficou conhecido como padroado, onde o Dom Pedro II tinha uma grande autoridade sobre a igreja. Porém, esse era um sistema muito falho. De modo algum eu quero que alguém se sinta ofendido com o relato que eu vou contar agora. Mas isso fez parte da nossa história como Brasil. E todas as igrejas são formadas por pessoas, e pessoas erram. E no sistema do padroado, com o imperador como maior líder da igreja, fez com que os católicos brasileiros ficassem meio que isolados de Roma. Ou seja, o Vaticano não tinha uma autoridade maior do que a do próprio imperador Dom Pedro II, que inclusive nem era católico. Então, muitos comportamentos inadequados de alguns líderes nem chegavam aos ouvidos de Roma. Então, durante esse período, encontramos muitos relatos de padres que não seguiam o voto de castidade,
Muitos tinham família, filhos e até amantes. A corrupção e o desvio de fundos também acontecia por aqui. Tudo isso fez com que o sistema religioso entrasse em colapso. Com isso, alguns bispos que ainda eram fiéis a Roma começaram meio que uma reforma religiosa, se opondo ao imperador e defendendo uma proclamação de república. Ok, falamos de questões econômicas, com o fim da escravidão, questões religiosas, mas teve outro aspecto muito importante. Chegamos então à questão dos militares. De 1864 até 1870, o Brasil havia participado da Guerra do Paraguai, um longo conflito que custou muito dinheiro e muitas vidas. Porém, com a vitória, o exército descobriu o poder que tinha. E muitos oficiais acreditavam que era o único que poderiam intervir na política, sem falar que grande parte deles era a favor do fim da escravidão. Sobre a escravidão e a Guerra do Paraguai, algo interessante aconteceu. Muitos escravos foram mandados para essa guerra. Alguns escravos considerados fujões, escravos que o próprio governo comprava para participar da guerra, e até alguns escravos que grandes fazendeiros mandavam para a guerra no lugar dos seus filhos. Enfim, depois da guerra, alguns desses fazendeiros exigiam que seus escravos voltassem para o trabalho na fazenda. Porém, o exército falou: não, esse é um herói de guerra, e ganhou a liberdade. Esses militares, apesar de sofrerem a repreensão e a censura do imperador, ainda eram considerados heróis. Então, tinham uma certa influência, que usavam principalmente para atacar os apoiadores do imperador, acusando eles de indiferença aos problemas nacionais, sociais e econômicos do país. Para o exército, a única solução para os problemas da nação seria uma ditadura militar republicana. Mas antes da gente falar dos movimentos republicanos, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal. Assim você irá nos apoiar a continuar trazendo vídeos como esse. Sem falar que a gente está bem perto dos 1000 inscritos. Eu estou preparando uma grande surpresa para vocês. No dia 3 de dezembro de 1870, surgiu no Rio de Janeiro, a capital do Brasil na época, o jornal A República. E pelo nome você já deve estar imaginando do que se trata. Em resumo, além de mostrar para a população como o regime republicano melhoraria as coisas no país, exibiam as fraudes nas eleições dos senadores e falavam como a centralização do poder no imperador estava levando o Brasil à ruína. Mas um dos principais pontos é que eles criaram o Manifesto Republicano, com base nas ideologias do republicanismo. Apesar dos esforços dos republicanos em atingir todo o país, eles tinham uma maior influência apenas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Tudo bem, comparando com tanto de estados que a gente tem, parece pouco. Mas esses eram os estados com maior poder econômico e maior influência na política. Agora que você já conheceu os principais pontos que levaram à proclamação da República, deve estar esperando eu dizer. No dia 15 de novembro de 1889, os militares armados se juntaram ao Partido Republicano, aos líderes religiosos e, de forma revoltosa, tiraram o imperador do poder. Mas isso está bem longe da realidade. Todos esses movimentos eram bem pacíficos. Muitos gostavam do imperador Dom Pedro. Não gostavam do sistema imperial, mas gostavam do Dom Pedro como pessoa. Sem falar que as pessoas mais influentes a favor da proclamação da República eram amigos do Dom Pedro e faziam parte do seu governo. Então, como o imperador já estava com uma idade avançada, eles esperavam que ele morresse, de formas naturais, é claro, para assim fazer a transição dos governos. Mas isso estava demorando muito. Vamos lembrar que os partidos republicanos foram formados já em 1870 e se foram 2 décadas esperando o momento ideal para mudar o governo. Então, com o fim da escravidão, os poucos apoiadores do imperialismo
acabaram trocando de lado. Vamos então ao que aconteceu de fato no dia 15 de novembro de 1889. O Marechal Deodoro da Fonseca, que lutou na Guerra do Paraguai e também era amigo pessoal de Dom Pedro II, foi convencido a ser o líder do golpe. Um pequeno parênteses aqui. O que levou à proclamação da República foi um golpe e não uma revolução, já que uma revolução é marcada por ter como principais participantes pessoas de fora do governo. Já o golpe acontece quando as pessoas do próprio governo se mostram contrários à liderança. Mas é claro que isso é de uma forma bem resumida. E digamos que os que instauraram o governo do sistema republicano foram as pessoas que estavam ao lado de Dom Pedro no governo. Então, chamamos de golpe. Enfim, no dia 15 de novembro de 1889, Deodoro da Fonseca comunicou a Dom Pedro II que ele havia sido deposto, sem grandes pompas. No dia seguinte, os jornais já comunicavam a notícia. E no dia 17 de novembro, a família real parte para Lisboa. Tudo bem pacífico. E Dom Pedro II morreu 2 anos depois, lá em Paris. Agora, se você quiser saber como foram os primeiros anos do Brasil como uma república, deixa aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de assistir aos outros vídeos dessa collab. Vão estar todos aqui nessa playlist. E eu te vejo na próxima. Tchau!